Renda fixa está rendendo muito, isso você já deve estar sabendo, mas o que você deve estar na dúvida, o que deve estar mexendo com a sua cabecinha é onde investir o dinheiro. Pré-fixado, pós-fixado, atrelado ao CDI ou à inflação, quais são as melhores opções que a gente encontra hoje, quanto rende, eu vou falar para vocês qual o melhor investimento para você colocar agora o seu dinheiro nesse cenário de possível alta da Selic. Eu mais uma vez o Boletim Focus para esse ano, eles já estão há 3 semanas ali acreditando que a Selic vai ficar em 11,75%, bem maior do que os 10,5% que a gente tem agora, porém ainda tem uma opção de chegar aos 11%, ou seja, permanecer ainda nesse patamar elevado no ano de 2025. Essa foi a novidade que a gente viu no Boletim Focus. Para 2026, a possibilidade é que fique lá próximo dos 10%, que sabe, daqui para lá a gente vai ver se ele vai cair ou vai subir, mas independente da Selic, que pode ser baixada por uma pressão do governo, o que importa é a expectativa do mercado, macroeconomia. O mercado está esperando que, com todo esse cenário de que o nosso gasto fiscal, o nosso controle fiscal não está bem apurado, então isso aqui pode fazer com que o sentimento seja de não muita credibilidade para a nossa economia e essas taxas continuem subindo, apesar da Selic caindo. Considerando todas essas situações, onde eu invisto, Daniel? Pré-fixado, CDI, onde eu invisto? É isso que eu quero saber e é isso que a gente vai discutindo a partir de agora. Então, se você não for inscrito ainda no canal, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber todas as novidades que eu postar aqui no canal. E muito importante, deixa o like nesse vídeo para que o YouTube espalhe essa informação para mais pessoas. Eu sou Daniel Medeiros e esse é o Pra Lá Que Vou. Seja muito bem-vindo e vamos agora entender qual é a melhor opção para a gente investir agora. Bem recente eu fiz um vídeo com opções rendendo até 14,80% investimentos pré-fixados com vencimentos até curtos de 2, 3 anos. A novidade é que essa rentabilidade está muito maior que isso, superior aos 15%. Eu encontrei opções rendendo 15,3%. O vencimento em 3 anos, é um curto prazo isso aqui. Antigamente a gente encontrava opções com rentabilidades boas, mas para vencimentos de 6, 8 anos, e agora com vencimento tão curto a gente consegue essa rentabilidade. Mas apesar de a gente ter essa rentabilidade, será que é melhor a gente investir em pré-fixado ou é melhor investir atrelado ao CDI, já que a Selic está subindo, a gente encontra opções rendendo 120, até mais que isso? Não seria melhor colocar nesses aqui, já que a Selic está subindo? A gente vai discutir isso aqui no vídeo de hoje. Então tenha calma, tenha paciência, a gente vai discutir todas essas opções. Fica comigo até o final para você entender todas as opções, inclusive eu vou trazer alguns exemplos que eu encontrei na minha busca. Você pode até encontrar outras opções mais rentáveis, no mercado secundário, por exemplo, que eu já falei o que é o mercado secundário, mas a gente pode falar em outros vídeos também. O Tesouro Direto, ele chegou a render o pré-fixado quase 13%, e normalmente os investimentos, eles meio que seguem as rentabilidades do Tesouro Direto, então você pode encontrar LCIs, LCAs com rentabilidades próximo disso aqui, que a rentabilidade fica muito maior quando comparado aos CDBs, porque elas não têm imposto de renda, elas têm a isenção do imposto de renda. Eu vou mostrar para vocês também os CDBs, a rentabilidade e tirando o imposto de renda, ou seja, qual seria a rentabilidade. A gente tem investimentos com rentabilidades superiores a 1% ao mês. A gente não via isso quando a Selic estava caindo, mas agora a gente já vê e esse 1% é superior até quando a gente desconta o imposto de renda. Antes do imposto de renda é muito superior isso aqui, 1,5% talvez, mas depois que a gente tira o imposto de renda, a gente ainda tem opções rendendo 1% sem fazer nada. A gente às vezes busca, em alguns momentos, ir para renda variável, ações, fundos imobiliários para conseguir uma rentabilidade acima de 1%, mas a renda fixa agora está entregando essas rentabilidades facilmente com rendimentos já descontando imposto de renda superiores a 1%. Mas vamos entender qual o melhor investir agora: pré-fixado, pós-fixado ou atrelado à inflação. Como a gente vê lá no Boletim Focus, a inflação toda semana lá eles estão com a expectativa de que fique maior, acima dos 4%, na verdade chegando próximo dos 4,5%, é essa rentabilidade que a gente vai considerar aqui. 4,5% é essa rentabilidade. A gente encontra hoje CDBs atrelados à inflação com rentabilidades próximas de 7,5% até 7,5%, que dá uma rentabilidade de 12% ao ano, se a gente considera essa inflação fixa ali em 4,5%. 12% ao ano, 1% ao mês seria a rentabilidade que a gente tem. Porém, dependendo de como a economia se comportar no futuro, essa inflação pode ficar muito maior que isso aqui. Então, hoje, com a inflação que a gente tem de 4,5% ali, você já garante 1%. Se essa inflação explodir, você vai ter 7,5% acima da inflação, que pode ser de 10%, 12%, como a gente viu no passado bem recente. O que a gente tira de conclusão aqui? Investir em investimentos atrelados à inflação nesse cenário que a gente está vendo que está uma confusão, pode ser uma boa. Você já garante hoje esse 1% ao mês, porém,
caso essa inflação venha a explodir, você consegue uma rentabilidade ainda maior. E os atrelados ao CDI? O CDI a gente encontra opções rendendo até 120%. 120% dá em torno de 13% de rentabilidade, se a gente considerar a Selic fixa em 11,75%, que é a previsão que a gente tem para o final desse ano. Se o Boletim Focus conseguir acertar, dificilmente ele acerta, mas se ele conseguir acertar dessa vez, a gente vai ter uma rentabilidade de 13% e dá também uma rentabilidade acima de 1%. E caso essa Selic, a previsão ali da Selic é que ela fique no máximo em 1,75 e depois caia, o futuro aqui nos dirá como que vai ficar a Selic, o governo vai pressionar para que ela caia, então a rentabilidade que a gente vai ver nos atrelados ao CDI vai ficar ali nessa, pelo menos nos próximos 1, 2 anos, ali próximo de uns 13% ou menos. Essa seria a rentabilidade dos investimentos atrelados ao CDI. A inflação não depende do governo, então ela, ou melhor, não depende do controle do governo, ela pode alterar mais, então a gente pode ver essa rentabilidade subindo dependendo de como se comportar a inflação. Já o CDI, que esse é mais controlado pelo Banco Central, pela pressão do governo, então pode ser que a gente veja caindo essa taxa e aí a rentabilidade cairia um pouco. E quanto aos pré-fixados, esses aqui, que são aqueles investimentos que você investe já sabendo exatamente quanto que vai ser a rentabilidade no final, os outros variam, como a gente viu aqui, Selic pode subir, Selic pode cair, a inflação pode cair, pode subir, então a gente não tem como dizer qual vai ser a minha rentabilidade depois de 1, 2, 3 anos. Já os pré-fixados não, esse eu contrato a uma taxa e ela vai permanecer nesse valor até o vencimento e como eu falei, a gente tem opções hoje que rendem 15,3%. 15,3%. Um vencimento, esse aqui de 15,3%, vencimento de 3 anos, você já teria essa rentabilidade até o final. Você viu que os outros ali, falei em torno de 14%, 12%, 13% e aqui a gente consegue essa rentabilidade de 15%. Eu devo colocar todo o meu dinheiro então no pré-fixado por essa análise que você fez aqui, Daniel? Obviamente que não, porque se você estava com esse mesmo pensamento na semana passada, você investiu um CDB rendendo 14,5% e hoje, passado uma semana, você já tem opções rendendo 15%. Por isso você nunca pode colocar todos os seus investimentos num único investimento e num único cenário, apostando num único cenário, porque pode ser que isso aqui fique ainda maior e você tenha rendimentos de 17%, como a gente já viu no passado também. Espero que não, porque quando esse cenário acontece é porque a nossa economia está muito mal, mas a gente dança conforme a música. Se o cenário lá está 17%, a gente vai investir no 17% porque é uma excelente taxa e essa taxa não vai ficar para sempre. Assim como no passado ficou em 17%, depois ela caiu, agora está em 15%, pode ser que ela suba, pode ser que ela seja o máximo ali, depois ela volte a cair. Vamos torcer que nossa economia, que nosso governo, enfim, que o cenário econômico do nosso país melhore e a gente está aqui nas máximas, Tesouro Direto, tem boas opções, também na renda fixa e a gente olhando, só um parênteses aqui falando da renda variável, que eu recebi uma pergunta, devo investir em fundos imobiliários? Devo vender meus fundos imobiliários? Do contrário, a gente também está no momento bom para fundos imobiliários e ações porque eles estão caindo, então essa hora de comprar, não de vender. Mas aqui a gente está falando da renda fixa, das opções da renda fixa, esse é o cenário. Diversifique. Por quê? O cenário dos pré-fixados está muito bom, 15%, mas a gente não sabe se pode ficar ainda pior e eles começarem a subir essa rentabilidade. Você não pode prender seu dinheiro agora. Investe agora, se subir no futuro, você investe um pouquinho mais. E a vantagem de investir para curto prazo é que depois de um ano, quando vencer, se você encontrar opções melhores, esse dinheiro aqui que você investiu a 15, você já pode investir a 17 lá no futuro. Agora, se você investir para um prazo de 8 anos, você vai ficar segurando aquele valor até o vencimento, mesmo a gente tendo encontrado opções melhores, você não vai conseguir investir porque você prendeu o seu dinheiro ali. Lembrando que todas essas opções aqui não têm liquidez diária, ou seja, você não consegue resgatar antes do vencimento. Por isso que você deve fazer diversificação de prazo e diversificação também de cenários de rentabilidade, tanto pré-fixado quanto pós-fixados, atrelados ao CDI também é muito importante. A gente tem os CDBs de liquidez diária rendendo 110%, que com essa rentabilidade de 11,75%, ou seja, com essa Selic de 11,75%, consegue uma rentabilidade de quase 13% com liquidez diária, ou seja, você pode resgatar o dinheiro a qualquer hora com uma rentabilidade bem alta, mais de 1% ao mês. Então, o cenário está bem favorável para os investidores de renda fixa. Você entendeu que sim, está muito bom para renda fixa, você pode investir em qualquer um deles, porque dependendo do cenário pode até melhorar. O pré-fixado está com taxas muito boas, mas vamos ver quais são as opções que a gente tem aqui para investir o nosso dinheiro. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, são apenas as opções que eu encontrei, mas você pode encontrar inclusive opções no momento que você assistir esse vídeo de rentabilidades superiores a essas aqui. Então, não é recomendação de investimento, essas taxas variam diariamente, mas só para você ter uma base das rentabilidades que a gente encontra hoje, vamos ver aqui algumas opções. Eu escolhi opções atreladas ao CDI, atreladas ao IPCA e também pré-fixados. Começando pelos atrelados
atrelados ao CDI, nós temos, como eu falei, os de liquidez diária, que rendem 110%, que ele já tem essa rentabilidade há muito tempo, 110% CDI, mas que essa rentabilidade varia, sempre é positiva, mas fica de acordo com a Selic. Se a Selic está mais alta, eles estão rendendo mais, se a Selic está mais baixa, rendem menos. Como a gente tem a previsão da Selic subir até quase 12%, 11,75%, eles sim, nesse período aqui, vão estar rendendo mais. Olhando lá de novo o Boletim Focus, para esse ano, 11,75%, para 2025, 11%, ou seja, bem alto, e para 2026, ali em torno de 10%. Essa rentabilidade da renda fixa atrelada ao CDI continua bem elevada. E aí a gente tem os atrelados ao CDI com liquidez diária, os CDBs de 110% do CDI, que você encontra no Sofisa, da Ecoval, BMG, eles têm prazos de até 3 anos, e no caso do Sofisa você pode investir a partir de R$1, inclusive esses CDBs aqui, além de ter essa rentabilidade, esses bancos, CDB do Sofisa e da Ecoval, caso você invista, você consegue até bônus de até R$150, no da Ecoval investindo a partir de R$10.000, com um link que eu vou deixar aqui na descrição, você ganha R$150, você investe 10 mil, depois de 3 meses você ganha esses R$150, é bem interessante para você investir o seu dinheiro e você pode resgatar a hora que quiser. Para ganhar os 150 você tem que deixar por 3 meses, mas depois disso, qualquer hora que você resgatar, você já garante os 150 de bônus e ainda pode resgatar a hora que quiser para investir, por exemplo, num CDB pré-fixado que você encontra daqui a 3 meses rendendo 16%. Poderia investir porque você investiu numa opção com liquidez diária que você pode resgatar a qualquer hora. Mas se o seu caso é você quer investir, você diz, não, eu posso deixar meu dinheiro preso, já tenho dinheiro lá na minha liquidez diária para fazer essas oportunidades, para pegar essas oportunidades de investimento, então eu posso pegar um CDB que rende 120%. E onde eu encontro esse CDB que rende 120%? Lá no banco do Banco Master, o CDB do Banco Master, que tem uma boa saúde financeira, lá na Nova Futura, na corretora Nova Futura, esse CDB de 120%, com a Selic em 11,75, chegaria a render o equivalente a um CDB de 14% ao ano, com uma rentabilidade muito boa. O investimento mínimo nessa opção é de R$500, o vencimento é em 2 anos. Então, eu não coloquei a rentabilidade aqui porque, como eu falei, varia, vou mostrar a rentabilidade somente dos pré-fixados, mas essa rentabilidade aqui, com essa Selic em 1,75, chegaria ao equivalente a um CDB de 14% ao ano. Já atrelados à inflação, as opções estão ali em torno de 7,5%, 7,4%, 7,5%, essa rentabilidade com a inflação prevista de 4,5%, como a gente viu lá no Boletim Focus, então a gente teria uma rentabilidade de 12%, até um pouquinho mais que isso, ou seja, também acima de 1% ao mês. E as opções que a gente tem CDBs IPCA mais 7,5% com vencimento em 2 anos, você vê que são rentabilidades muito boas e prazos bem curtos, 7,5%, investimento mínimo de R$500, vencimento em 2 anos, e esse também você encontra na Nova Futura, é um CDB também do Banco Master. E esse mesmo CDB você encontra no Mercado Pago, só que com uma rentabilidade um pouquinho menor, IPCA mais 7,4%, as mesmas características aqui, sendo que esse aqui é com vencimento em 3 anos. Investimento mínimo também é um pouquinho menor lá no Mercado Pago, R$100, IPCA mais 7,4%, e também no Nova Futura você encontra esse mesmo CDB rendendo IPCA mais 7,55%, ou seja, um pouquinho mais, e o CDB lá no Banco Master, sendo que o investimento mínimo é um pouquinho maior, também R$500, e essas são as opções atreladas ao IPCA que eu encontrei. Estou mostrando só opções com prazos curtos, de até 3 anos, porque como eu falei, se você investe com um prazo mais longo e o cenário da nossa economia estiver pior, você de repente prende o seu dinheiro aqui no 7,5% e daqui a 3 meses, 4 meses, 1 ano, a gente vai ter opções de 8, 8,5%, IPCA mais 8,5%, e você não consegue investir porque você deixou seu dinheiro preso por um prazo maior. Por isso você tem que ter opções atreladas ao CDI com liquidez diária e também vencimentos de diferentes rentabilidades, diferentes taxas, diferentes formas de rentabilidade, ou seja, pré-fixado, pós-fixado, para garantir que no futuro você consiga pegar as melhores opções sempre. Investimento é uma coisa que é para ser feita mensalmente. Entrou o dinheiro, aquele valor que você reserva para os seus investimentos, você vai ver qual é a melhor opção naquele momento e você faz os investimentos. Um investimento que, essa análise que a gente fez esse mês, já talvez não sirva para o próximo mês, especialmente nesse cenário tão caótico que está a nossa economia nesse momento. E finalmente vamos ver as opções atreladas, ou melhor, vamos ver as opções pré-fixadas. Essas sim estão com boas rentabilidades. Eu acredito que muita gente está começando a investir nessas opções porque as rentabilidades estão superiores a 15%. Começando com investimentos com vencimento em 2 anos, eu tenho 3 opções aqui. A primeira delas rende 14,5%
ou seja, superior a todas as outras opções que a gente viu aqui, mas obviamente as outras elas estão com essa rentabilidade, mas se a inflação subir para 5, 10%, a rentabilidade dos atrelados à inflação vão ficar muito maiores e já os prefixados, contratou a 14%, vai ficar assim até o vencimento. Por isso que é interessante fazer a diversificação dos seus investimentos, especialmente considerando o cenário. O cenário no Brasil não está tão favorável, pode ser que a nossa inflação volte a subir mais do que ela está ali controladinha nos 4,5%, mas pode ser que ela suba muito mais que isso. E aí os atrelados ao IPCA podem ter uma rentabilidade bem superior. Mas esse aqui, CDB de 14,5%, ele tem vencimento em 2 anos. Perceba, 14,5% é a rentabilidade dele, mas se eu tirar o imposto de renda de 15%, ele ficaria com a rentabilidade líquida, ou seja, já descontando o imposto de renda de 12,32%. Todos aqueles ali que eu mostrei, atrelados ao CDI, ao IPCA, eles têm rentabilidade de 12% antes do imposto de renda. Depois que tira o imposto de renda vai ficar menor. Mas esse prefixado, 12,32% já tirando o imposto de renda. Seria equivalente a uma LCI, por exemplo, de 12,32%. É essa opção aqui de 14,5% rende 12,32% líquido. O investimento mínimo é de R$500, vencimento em 2 anos. E esse aqui você encontra lá no PagBank. Investindo nesse CDB, depois de 2 anos, você teria 12.643. Essa é a primeira opção, mas a gente tem opções rendendo mais que isso. Por exemplo, na corretora Nova Futura Investimentos, você pode olhar nas suas corretoras também, no Banco Inter, enfim, vários lugares que oferecem opções de outros bancos e de repente você encontra opções equivalentes a essa ou até com rentabilidades maiores. Mas nesse momento que eu fiz a busca, o mercado está fechado, então eu só consegui fazer algumas buscas aqui e encontrei essa da Nova Futura do Banco Master, rendendo 14,6%, um pouquinho mais que o do Banco Master, com investimento mínimo também de R$500, vencimento em 2 anos, e depois de 2 anos você teria 12.663. Perceba que é um pouquinho a mais do que a rentabilidade que a gente teria lá no CDB do PagBank. Finalmente, mais um CDB com vencimento em 2 anos, pré-fixado. Esse aqui rende 15,10%. Perceba essa diferença aqui de pouco mais de 0,5%, na verdade 0,5% em relação ao do Banco Master. A rentabilidade líquida é de 12,83%, quase 13% de rentabilidade líquida. Investimento mínimo de R$100, vencimento em 2 anos. E esse aqui é um CDB do PicPay. Lá no PicPay eles agora estão oferecendo investimentos. Você conseguiria investir nessa opção. A rentabilidade seria de 12.760, ou seja, R$100 a mais do que a rentabilidade lá do Banco Master. Mas lembrando, eu não falei aqui da saúde financeira, o PicPay está dando prejuízo há muito tempo, então apesar de ele dar a maior rentabilidade, normalmente é assim, aqueles bancos que dão as maiores rentabilidades são aqueles que não estão com a saúde financeira tão boa, então tem que tomar muito cuidado na hora de você investir nessas opções. De todo modo, o PicPay é um banco que já é bem tradicional, está com prejuízo, mas já tem muito tempo que ele está no mercado financeiro e ainda por cima, todas essas opções, todos esses CDBs são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e garante o seu valor até o valor de R$250 mil. Então, R$250 mil que você tem investido, você consegue, caso esses bancos viessem a quebrar, você teria o seu dinheiro de volta, com o rendimento que teve até aquela data da quebra ali, você tem tudo recebido. Então, investiu R$10 mil, rendeu 1.000 e depois quebrou, poderia ter rendido um pouquinho mais nesse prazo ali até o recebimento, mas enfim, no dia que quebrou, você tinha R$11 mil, você vai receber os R$11 mil, é assim que funciona o FGC. Mas lembrando que o ideal é não usar esse seguro. Ele tem a opção de seguro, mas se você puder evitar, encontrar outra opção que tem uma rentabilidade parecida, você pode optar por outra opção para evitar essa dor de cabeça aí de usar o FGC, ficar um período ali sem receber o seu dinheiro, sem saber quanto que vai receber. Mas pela minha experiência, eu já usei o FGC uma vez e em menos de um mês, seu dinheiro está de volta na sua conta. E finalmente, com vencimento em 3 anos, lá no PicPay também tem uma opção que rende 15,35%, uma rentabilidade excelente, como a gente não via há muito tempo, rentabilidades tão elevadas como essa. O rendimento líquido seria de 13%, ou seja, seria o equivalente a uma LCI de 13%, e você teria essa rentabilidade de 13% por 3 anos, 13% ao ano por 3 anos, investimento mínimo de R$100, 3 anos é o vencimento, como eu falei, e depois de 3 anos você teria 14.545 sem fazer nada. Se eu colocar o dinheiro lá e esperar depois de 3 anos, você vai ter R$4 mil na sua conta. Lembrando que todas essas simulações que eu fiz aqui foi com investimento de R$10 mil. Eu falei, o investimento mínimo é de 100, você vai ter 10 mil, não. O investimento mínimo é de 100, mas aqui todas as simulações eu fiz considerando que você investiu R$10 mil, e todos esses valores que eu falei aqui já é o valor líquido, já depois do imposto de renda. Eles rendem muito mais que isso, mas quando você vai receber, você vai ter que descontar o imposto de renda, o governo, ou melhor, os bancos já descontam automaticamente, então o valor que você teria seria 14.545. E essas são as opções, mas agora eu quero saber de você, depois de toda essa explanação que eu fiz, vai investir no pré-fixado, prefere investir no CDI, prefere investir na inflação, porque você acredita que a inflação vai explodir, tá? Se você vai colocar tudo nesse CDB aqui, não importa se ele se pode subir depois, eu vou colocar tudo no pré-fixado, por 15%, é uma taxa muito boa. Eu quero saber a sua opinião, como você vai fazer, como você está fazendo, como você está investindo seu dinheiro
dinheiro agora? Fala pra gente, sua opinião é muito importante. E se você encontrou outras opções com rentabilidades maiores, comenta aí também, porque ajuda as outras pessoas que estão assistindo o nosso vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, que isso é muito importante para o nosso trabalho crescer, para o nosso canal ser mais conhecido e também ajudar outras pessoas a conhecer essas opções. Muita gente investe lá no bancão porque não sabe que existem essas opções com rentabilidade tão boas. Então, compartilha com todo mundo também. Se não for inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, quiser abrir a conta nesses bancos, os links estão na descrição e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.